Oi, oi! Hoje a gente vai fazer duas decorações de bolo em um vídeo só, então bora acompanhar até o final. Gente, se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e eu convido você para ficar até o final para não perder nenhuma dica. No vídeo anterior a esse, eu fiz a rotina mostrando massa, recheio e tudo mais. E agora eu vou vir com vocês decorando os bolos do vídeo anterior. Aí, gente, esse é aquele recheio que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior de leite ninho. Se você não viu, vou deixar nos cards também para vocês poderem dar uma olhadinha. A massa é a massa de pão de ló que eu fiz no receita anterior também. E mais uma coisa também, gente. Para quem quer saber, esse bolo está sendo feito no aro 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Enquanto eu vou espalhando aí com o chantilly com o saquinho de confeitar, já vai deixando o like. Se você não é inscrito, se inscreve por favor no canal para o canal chegar em 30 mil inscritos até o final do ano. Porque chegando eu vou trazer para vocês um bolo de 3 andares muito top. Então se inscreve, bora compartilhar também se você gosta do conteúdo para que mais pessoas conheçam o meu canal. E aí, gente, vocês podem ir reparando que eu vou aplicando o chantilly com o saquinho de confeitar. E eu gosto de fazer dessa forma por vários motivos. Primeiro, porque eu acho bem mais rápido. Porque aí você espalha todo o chantilly e é bem mais prático. Então você não precisa ficar pegando chantilly, passa, pega, passa. De vez ter que ficar pegando com a espátula. Além de principalmente que quem é iniciante, eu acho bem mais fácil, porque sempre vai ficar padronizada a mesma quantidade de chantilly. Inclusive eu só fiz um furinho no saquinho e espalhei em volta do bolo. Porém, se você quiser, você pode utilizar um bico de confeitar também para fazer esse tipo de trabalho sem problema nenhum. Aí agora eu vou espatulando e vocês podem reparar que conforme a gente vai aplicando chantilly, acaba que aparece algumas falhas, que é algum lugar que faltou um pouco de chantilly. Então, de vez eu ficar passando a espátula até chegar lá, eu prefiro adicionar um pouco mais de chantilly do que ficar passando a espátula, porque senão acaba que fica uma camada muito fina de chantilly e isso é perigoso por diversos motivos. Se fica muito fino, pode começar a aparecer bolo. Isso não é legal. Ficar aparecendo farelinho. Mais uma coisa também. Se você faz uma camada muito fina, depois de algumas horas na geladeira o chantilly pode acabar rachando. Inclusive, comenta aí, já aconteceu de você fazer um bolo e o chantilly rachar? Às vezes o problema não é nem com a estrutura do bolo, nada disso. É só problema com o chantilly mesmo de estar muito fino. Então, por isso que é importante, gente. E como vocês estão vendo, esse vídeo está sendo em tempo real, então é realmente o tempo que eu levei para decorar os dois bolos. Porém, claro que eu sempre dou uma pausada no vídeo na hora de misturar o corante, colocar no saquinho de confeitar, mas é só para vocês terem uma média, uma ideia para vocês terem aí. Aí, gente, agora eu vou passar a espátula de textura e essa ela é de inox, porém você pode utilizar de plástico, pode utilizar de acrílico, aqui você achar melhor. Essa eu gosto bastante do desenho dela. E mais uma coisa também, vocês podem reparar que quando a gente vai espatular um bolo, tem duas formas de fazer. Você pode marcar o seu bolo com a espátula ou você pode riscar seu bolo com a espátula. Qual que é a diferença? Vocês podem reparar que eu faço utilizando a espátula, porém eu retiro pouquíssimo chantilly. Então eu só marquei a espátula no bolo. Porém, se você quer que ele fique mais marcado, mais profundo, aí você vai riscar seu bolo. Aí as duas opções dão certo, porém eu optei em fazer dessa forma para não ficar tão marcado. Mas se você preferir também fazer mais profundo, pode sem problema nenhum. Aí, gente, o chantilly, para quem quer saber, chantilly Amélia que eu estou trabalhando. E para o pessoal que sempre me pergunta a quantidade de chantilly que eu utilizo, olhem para vocês verem que pouquinho de chantilly que eu retirei. O chantilly é da Amélia e a quantidade que eu utilizo para um bolo de aro 15, eu geralmente bato 330 ml. Lucas, mas por que 330? Por que você não bate 300 nem 350? Por que é 330? Eu gosto de bater dessa forma porque o chantilly ele tem 1 litro. Então dá para mim decorar 3 aros 15. Porém, gente, isso quanto eu falo, quanto vai depender muito da decoração. Às vezes pode acontecer de sobrar um pouco de chantilly, então dá para decorar até 4 aros 15.
Porém, isso vai da forma que eu ensinei vocês a baterem, no ponto que eu ensino, porque vai muito disso também de rendimento. Inclusive, tem chantilly que rende um pouco mais e um pouco menos, por isso que isso é só uma média para vocês terem uma noção. Aí vocês vão reparando que eu vou fazendo a quina, e a quina é bem facinho de fazer. Reparem que toda vez eu passo a minha espátula e passo depois na espátula amarelinha. Por que eu faço isso? Para retirar o excesso de chantilly que eu retirei. Porque se você passa a mesma espátula um monte de vez no bolo, acaba que o chantilly que você retirou da quina, você acaba reaplicando no outro pedaço do bolo. Então acaba que não fica legal. Inclusive, comenta aí, já aconteceu de você fazer isso? De você fazer a quina e depois passar a mesma espátula e acabar de vez retirando chantilly e aplicando chantilly? Comenta aí que eu quero saber. Inclusive, comenta também de qual cidade que você é, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Aí vocês podem reparar que em cima eu fiz uma espiral, acabou que eu nem falei direito para vocês. Porém, o próximo bolo também vai fazer a espiral, aí eu explico mais direitinho como que funciona. Agora eu tô com um bico, gente, e esse, se eu não me engano, é o 35 da Mago. Ele é um bico muito bonitinho, eu acho que ele parece bastante uma mini roseta, porque ele parece muito com um M. Porém, ele é um bico pequenininho, então acho que fica uma roseta bem bonitinha, eu gosto bastante do resultado. Inclusive, depois eu vou mostrar de pé, mais pertinho para vocês poderem ver melhor. Inclusive, eu peço desculpa para vocês às vezes se a câmera não fica muito boa, porque já que eu gravo sozinho, eu coloco meu celular num tripé, a posição acaba que não fica muito boa, então peço que vocês relevem isso. Aí, pessoal, com o mesmo bico que eu utilizei em cima, que é o 35, eu vou fazer o acabamento embaixo. E o acabamento embaixo, gente, esse aí eu optei em fazer pitanguinho, que você apenas pressione e puxe. Então é um trabalho mais fácil que tem praticamente para você fazer aí na confeitaria. Inclusive, se você está iniciando, não sabe alisar um bolo, você pode fazer um bolo todo em pitanga, que fica muito bonito também, colocar uns morangos em cima, que fica bem legal. Aí, gente, eu esqueci de falar para vocês sobre o corante, porém o corante que eu estou utilizando aí é o corante Marsala, se eu não me engano, o Bordeaux, da Aircolor. Ele é um corante em pó, porém você pode utilizar em gel. Só não indico o líquido porque o líquido perde ponto do chantilly muito fácil. Porém, ele é um chantilly, ele é um corante mais puxado para o rosa. Então, se eu coloco pouca quantidade, ele fica nesse rosa super bonito. Ou você pode utilizar, tem diversas marcas aí de corante, pode utilizar também, tem rosa cereja, rosa pink, tem diversas cores aí, vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. Aí agora eu vou vir aplicando uma pérola em cima, e a pérola, gente, é bem facinho de fazer. Eu compro aquele chocobol branco, que ele é muito bom para você utilizar, porque ele é mais barato que você comprar a pérola pronta. Então você compra o chocobol branco, coloca num potinho, pode ser aqueles potinhos que você faz fermento, que compra com fermento, tudo mais. Ou pode até colocar dentro de um saquinho de confeitar mesmo e fazer dentro do saquinho. Aí você coloca a quantidade que você quer fazer de pérolas e junto você coloca o pó nacarado. O pó nacarado, ele é um pó bem fininho mesmo e fica um resultado bem bonito. Ele é bem legal para você quando você quer fazer pérola, ou se você não quer pintar, por exemplo, um bolo de uma cor específica, mas quer deixar ele meio acetinado, brilhante, o pó nacarado fica bem legal o resultado. Então mostrei para vocês o resultado final daquele bolo ali, e esse foi um dos bolos. Agora bora para o segundo. Esse segundo também eu mostrei para vocês, a massa é uma massa de bolo de 2 kg, porém, como eu mostrei no vídeo anterior, eu bati uma massa de 3 e dividi para um bolo de 2 e para um bolo de 1. Aí a massa, gente, ela é de 20 centímetros por 10 de altura, porém esse bolo passou de 10 de altura, ele ficou com 12 de altura depois de recheado e finalizado. O recheio é de mousse de chocolate. O mousse de chocolate já tem no canal também. E o mousse de chocolate que eu ensinei era para um bolo de 1 kg. Aí já que é 2 kg, eu só dobrei a receita. E aí vocês vão reparando agora que essa dica, gente, que eu vou dar para vocês
É muito legal para você que tem dificuldade em fazer cor mais escura e também quer economizar um pouco de corante, porque se vocês trabalham com confeitaria, vocês sabem que para fazer vermelho, azul escuro, realmente vai bastante corante, vai praticamente metade da embalagem, sem brincadeira. Dependendo do tamanho do bolo. Então, vocês podem reparar que eu fiz uma camada mais fina de chantilly. Se você voltar no bolo anterior a esse, você pode reparar que eu fiz uma camada mais grossa. E esse eu estou fazendo uma camada mais fininha de chantilly. Mas isso é completamente proposital, porque eu vou vir fazendo 2 camadas de chantilly. Então, essa primeira a gente vai aplicar para deixar o bolo retinho, estruturado, tudo certinho, nivelado, quinadinho. E depois a gente vai vir com mais uma camada de chantilly com um bico bem fininho para fazer a finalização e não gastar muito corante e nem muito chantilly. Mas quando eu for mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Aí, igual o outro bolo eu falei para vocês, acaba que sempre tem algum lugar que falta um pouquinho de chantilly. E de vez eu ficar retirando, eu prefiro preencher para não ter esse problema. Aí eu venho girando. E esqueci de falar para vocês também, mas essa espátula é da Blue Star, mas você utiliza o que você achar melhor. Aí vocês podem reparar também que eu estou utilizando um cake board. Esse cake board, gente, eu comprei pela internet, para quem pergunta. Porém, você pode utilizar o de MDF, você pode utilizar o de isopor. O que você achar melhor, você pode utilizar. Aqueles laminados também. Quanto é o laminado, que geralmente ele é um pouco mais molinho, eu aconselho que você compre 2 e cole um no outro, porque aí ele vai ficar um pouco mais fino, e mais firme, quer dizer, e fica melhor. E, gente, agora eu tô com um bico serra bem fininho. Esse bico é da Mago, se eu não me engano, eu acho que é um A que ele chama. E vocês podem reparar que ele é um bico que fica uma camada extremamente fina. Que é esse o nosso objetivo, porque aí você vai colorir menos chantilly. Você colorindo menos chantilly vai gastar menos corante. E também é muito melhor, porque aí não fica uma camada muito grossa de chantilly escuro, porque o sabor também pode acabar alterando. Então vocês podem reparar que realmente é uma camada bem fininha. E para mim fazer esse azul super bonito, inclusive acaba que no vídeo fica um pouco mais claro. Porém presencialmente estava uma cor mais escura ainda. Então essa que é a dica que eu dou para vocês. Se vocês querem fazer, por exemplo, um bolo espatulado numa cor mais escura, faz primeiro uma base branca e depois vem com uma camada bem fininha só para cobrir o bolo todo certinho, que não vai ter problema nenhum. Aí para mim fazer essa tonalidade, eu usei o azul jeans Dark Color e esse ele é em gel, porém você pode utilizar o que você preferir. E esse que eu utilizei, além de colocar o azul jeans, eu ainda, se eu não me engano, tinha um restinho de azul anis, eu misturei o azul anis junto e no fim das contas ficou essa cor bem bonita, eu gostei bastante do resultado. Aí vocês podem reparar que até faltou um pouquinho ali de chantilly, porém não é problema nenhum, porque depois que você vai fazendo o bolo, acaba que sempre sai um excesso aí na lateral, então o excesso que sobrou na lateral eu venho aplicando aí no meio que faltou um pouquinho de chantilly sem problema nenhum. Agora eu vou pegar a espátula novamente, aquela que eu estava utilizando com vocês, para poder espatular. Ó, cheguei com a espátula. E já que o que acontece, estava faltando um pouquinho em cima, eu decidi fazer a lateral primeiro de vez em cima para poder retirar um pouco de chantilly da lateral para a gente reaplicar em cima. E vocês vão reparando que o chantilly está bem firme e realmente é o chantilly Amélia. Então, para quem tem dificuldade, eu já ensinei a receita no canal. E eu vou passar para vocês também uma dica que eu estou fazendo agora. Para esses 2 bolos, eu bati o chantilly junto. Então, eu bati 750 ml de chantilly, se eu não me engano. E junto eu coloquei 80 gramas de açúcar refinado. Tem que ser o refinado. Cristal fica muito grosso e acaba que não derrete direito. Ou você pode utilizar açúcar de confeiteiro também. Tem que ser 80 gramas. Lembrando que geralmente a proporção a cada 100 ml é em torno de 10 gramas para vocês terem uma ideia. E junto eu adicionei 20 gramas de leite em pó. Para mim fazer a cobertura eu não tenho costume de utilizar o leite ninho mesmo.
porque eu utilizo mais o piracanjuba porque ele é um pouco mais claro e para não ter problema de alterar a cor e tudo mais. Porém, você utiliza o que você achar melhor. E eu não considero essa cobertura como chantilly porque é uma quantidade muito pequena de leite em pó. Então, aí tem praticamente 1 litro de chantilly e eu utilizei tipo 1 colher. Então, realmente eu não chamo de leite ninho. Porém, eu gosto de colocar porque nesses últimos dias, além de estar bem quente, o leite ninho ajuda a dar uma estabilizada. Não é nem pela questão do sabor, porque é uma quantidade bem pequena mesmo. É realmente pelo fato dele dar uma estabilizada maior no chantilly, por causa de ser o chantilly da Amélie. E açúcar também eu gosto de colocar porque ele aumenta a performance do chantilly. O chantilly Amélie ele é um pouco sem açúcar, falando a verdade para vocês. Então, quando você coloca açúcar, ele traz uma cremosidade maior e também ajuda na estabilidade, deixa um chantilly mais estável, porque o chantilly Amélie ele é muito fofinho assim, sabe? Então, você fazendo essa dica que eu tô passando para vocês vai ser sucesso. Aí bate até um ponto assim, quase chegando no do buraco, porém um pouco antes para você poder utilizar ele sem texturizar, porque eu utilizo assim e não vejo necessidade de texturizar. Aí, gente, eu falei, enrolando aqui a receita para vocês, mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia da quantidade que eu utilizo, de cobertura e tudo mais, e para vocês terem uma ideia de como que funciona. Aí agora eu tô com outra espátula de textura, e essa é outro dentinho, outro modelinho, né? E essas espátulas, para quem sempre me pergunta, eu comprei ela na internet. Eu comprei no Mercado Livre, mas tem vários sites aí para vocês poderem comprar. E elas valem muito a pena, porém a de plástico é muito boa também, a de acrílico é boa. Então qualquer uma que você se adapte melhor para trabalhar, é melhor. Falei meio errado aqui, mas eu peço que vocês não considerem isso não. Aí vocês vão reparando que eu vou fazendo a quina agora. E já que o bolo já está todo espatulado, tudo certinho, não vai ter necessidade de fazer a quina mais de uma vez. Então vem fazendo a quina com bastante calma mesmo. Eu sei que às vezes você pode estar olhando na internet, você conhece confeiteiras que decora lá, alisa o bolo em 1 minuto, 2 minutos, deixa o bolo perfeito. Porém, o que acontece? Eu não tenho toda essa prática ainda para mim dizer a verdade para vocês. E se você não tem também, faz com bastante calma, não precisa ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então faz com bastante cuidado, bastante carinho e vai ficar tudo certo no fim das contas. Então aí o bolo já estaria perfeito, lindo, maravilhoso, porém eu optei em fazer um trabalho que eu achei que ficou bem legal o resultado final. A cliente tinha mandado um modelo para mim fazer similar e eu fiz só a cor que eu mudei um pouco porque eu não tinha gostado da cor que ela mandou, mas ela falou que não necessariamente precisa ser 100% igual, ela falou só para mim ter uma inspiração. Aí agora o espiral, como eu tinha falado para vocês reparem que eu apenas girei a bailarina aí e vim fazendo a espiral. E agora eu vou falar o que tem aí. Eu peguei corante branco, o corante branco que eu estou utilizando é da marca da Mix, e é o branco leite, se eu não me engano. Coloquei umas 2 gotinhas e coloquei 1 gotinha de água. Sem brincadeira, gente, não exagera na água para não perder a textura, porque se ele ficar ralo, vai escorrer no bolo e vai virar um desastre. Então é importante estar uma caldinha mais cremosa, porém um pouco mais líquida para não ter o problema de, se o corante estiver muito duro, ele não fazer esse efeito que a gente quer. Então vocês reparem que eu coloco lá, e esse pincelzinho é próprio para confeitaria, eu só utilizo para isso. Então vocês reparem que eu coloco o pincel lá e vou batendo com o dedo. Então isso que a gente faz acaba fazendo uns risquinhos no bolo. Inclusive isso é bem legal se você quer fazer bolo de galáxia, alguma coisa assim, fica bem legal você fazer. Aí agora eu vou vir aplicando o topper pra gente poder finalizar o bolo. A voz quase nem saiu, por causa de estar dublando faz bastante tempinho aqui o vídeo para vocês. Porém, comenta aí. Você prefere vídeos mais longos, mais curtos? Comenta de que cidade que você é que eu quero saber. E esse bolo, para quem quer saber o valor, ele é R$90 sem o topper. E com o topper eu cobro 95. Ele é um aro 20 centímetros de diâmetro. Comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo?
Aí vocês vão reparando que eu vou colocando o topper. E esse bolo aí é do Power Rangers, se eu não me engano. E aí eu vim aplicando o topper aí. Acabou que vocês podem reparar que eu coloquei aquele topper ali muito na pontinha, a rosa, e acabou que ficou marcado palito. Porém, depois eu retirei ele e apliquei um pouco mais para o meio lá e não teve problema nenhum. Agora eu vou colocar no fundo também como se fosse uma cidade à noite no topper. E eu fiz realmente igual a referência que ela mandou para mim. A única diferença foi a cor e acaba que esse bolo, gente, eu já excluí a conversa. Então eu não tenho foto de como que a cliente queria que ficasse, mas ficou bem parecido. Aí eu venho aplicando o topper e a dica que eu dou para vocês para aplicar topper na frente do bolo é colar um isoporzinho para não entrar em contato direto com o chantilly. Então, gente, o bolo de hoje foi praticamente isso, esses dois bolos. Comenta se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha, deixa o like e bora ajudar para o canal a crescer. Então agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o resultado final. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!